regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos direto e indireto e adjuntos adverbiais são os termos regidos. Já a regência nominal é a maneira de um nome, substantivo, adjetivo e advérbio relacionar-se com os seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Portanto, a regência trata-se da relação entre dois termos. Geralmente, a regência é estabelecida por uma preposição. A preposição estabelece uma relação entre dois termos. Neste caso, estabelece uma relação de regência entre dois termos. Observem, a humanidade precisa de mudanças. Aqui temos a preposição de, que está estabelecendo uma relação entre o termo precisa e mudanças. O que vem antes da preposição chama-se regente e o que vem depois chamamos regido. Quem vai determinar o tipo de regência? O verbo ou o nome? Na primeira oração, quem vem antes da preposição de é o verbo precisa. Logo, temos uma regência verbal. Na segunda oração, quem vem antes da preposição de é o nome, medo. Por isso, temos uma regência nominal. Os termos regidos aqui nestas orações têm funções diferentes. Na primeira oração, que é uma regência verbal, o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto, exige um objeto indireto. Quem é o objeto indireto? De mudanças, que é o termo regido. Na segunda oração, que é uma regência nominal, o nome medo exige um complemento nominal. Quem é o complemento nominal? De mudanças. Quando a regência for através do verbo chegar, ir ou qualquer outro verbo que denote deslocamento e destino, os adjuntos adverbiais de lugar desses verbos devem vir introduzidos pela preposição a e não pela preposição em. O verbo namorar é um verbo transitivo direto, portanto, não exige preposições. Exemplificando, quando cheguei à casa, vi que namorar Ramon fora um grande erro. É costume ouvirmos no nosso cotidiano: cheguei em casa, namorei com fulano. Porém, esta forma não está de acordo com as regras padrões da nossa língua portuguesa. Chegar é um verbo intransitivo e exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Namorar é um verbo transitivo direto e os verbos transitivo direto não exigem preposição. A partir de agora, você vai chegar a casa e não em casa. Você vai namorar alguém e não com alguém. O verbo chegar só pode ser empregado com a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Chegar à conclusão, chegar a um país, chegar à casa. Se você acha estranho falar desta forma, você pode introduzir o pronome minha. Aí é possível falar chegar à minha casa, chegar à minha escola.
mas jamais utilize a preposição em. Se você quer utilizar a preposição em, troque o verbo chegar pelo verbo estar. O verbo estar exige a preposição em. Quando eu estiver em casa, quando eu estiver na escola, isso é possível. E quando for namorar, namore alguém e não com alguém. Faça sua regência correta ao falar e quando escrever. Os verbos morar, residir, estabelecer deverão ter um adjuntado adverbial de lugar introduzido pela preposição em. O verbo implicar, quando tiver no sentido de acarretar, exige um complemento sem preposição, porque é um verbo transitivo direto. O verbo implicar, quando estiver no sentido de acarretar, é um verbo transitivo direto. Exige um complemento sem preposição, como aqui neste exemplo. Estudar implica sacrifícios. Porém, se o verbo implicar estiver no sentido de implicância, ele é regido pela preposição com. Por exemplo, Ana implica com Rita. O verbo residir exige a preposição em, como neste exemplo. Ana reside em uma rua tranquila. Quando o verbo tiver a ideia de deslocamento, ele é regido pela preposição a. Por exemplo, fomos a Recife. Se o verbo não tiver sentido de movimento, ele é regido pela preposição em. Por exemplo, moramos em Recife. Fomos a Recife, ideia de deslocamento, de movimento. Preposição a. Moramos em Recife, sem movimento, sem ideia de deslocamento, regido pela preposição em. Os verbos obedecer e desobedecer são verbos transitivo indireto. Exigem objeto indireto regido pela preposição a em qualquer circunstância. Exemplificando, obedecemos ao pai, mas a mãe desobedecia. Ambos regidos pela preposição a. Obedeço a meu chefe. É possível também a formação eu obedeço a ele ou eu lhe obedeço. O emprego da preposição a é obrigatório nestes verbos. Lembrem-se. É muito importante sabermos as preposições que regem os verbos. Assim, devemos ficar atentos à regência que se atribui ao verbo, de modo a não deixarmos a preposição jogada ao léu, não é mesmo? Qual oração obedece à regência verbal segundo as normas da língua portuguesa? Marque aqui nos comentários e aguarde a próxima aula sobre regência verbal.